vamos falar sobre regular a tensão do ponto. Neste caso eu vou utilizar primeiro a máquina eletrónica e esta máquina não tem muito que verificar nesse ponto. Portanto, esta máquina tem supostamente um seletor de tensão automático no que respeita à nossa canilha inferior. Portanto, ao regular a tensão do fio superior aqui na lateral, ela já vai fazer a tensão da nossa canilha inferior. É preciso então averiguar questões. Regular a tensão só às vezes não é suficiente. Porquê? Porque nós trabalhamos com materiais muito diferentes, seja por exemplo o poplin, seja a ganga, seja por exemplo material de fato de treino. Portanto, os diferentes materiais requerem diferentes agulhas e às vezes a tensão do fio está bem, mas o que não está bem é a agulha. Portanto, às vezes definir só a tensão do ponto não é suficiente para conseguir uma boa costura. Vamos então agora ao pormenor. Passando do princípio que trocamos então a nossa agulha e que trocamos então a linha e que temos uma linha de boa qualidade, que também é muito importante. Portanto, o que é que nós podemos fazer para regular a tensão da nossa máquina? Primeiro que tudo temos que saber se aquilo que precisamos regular é a tensão superior ou a tensão inferior, que no caso desta máquina, como eu já vos disse, tem seleção automática da canilha inferior. Portanto, só nos precisamos preocupar com a regulação do fio superior. O que é que nós precisamos saber? Portanto, nós fazemos uma costura e se na minha parte de cima aparece a linha de baixo está muito folgada, ou então a linha de cima está demasiado apertada. Se por acaso na minha costura aparece a de cima na parte de baixo, pode ser que a de cima esteja demasiado folgada ou que a de baixo esteja demasiado apertada. Quando eu me digo de baixo, refiro-me à canilha. Portanto, este tipo de situações acontece quando não há boa regulação do fio, da linha. Mas também pode acontecer se utilizarem linha de má qualidade, se por acaso a agulha não for adequada para o tecido que estão a utilizar e se houver depois ali outras dificuldades, como por exemplo problemas técnicos da própria máquina. No caso, temos uma máquina nova, a regulação do ponto está perfeita, portanto aquilo que nós podemos fazer é então um teste. Portanto, ok, eu fiz a costura na minha máquina, a minha linha está perfeita de um lado e está perfeita do outro. Se isto acontece, a nossa máquina está bem programada, a linha está bem regulada tanto do lado superior como do lado inferior. Às vezes, à parte dos pormenores que já referi, pode também haver interferência no tamanho do ponto. Às vezes, pôr o tamanho do ponto um bocadinho acima ou um bocadinho abaixo permite então regular melhor as tensões, porque há máquinas que são mais sensíveis e que levam realmente ali a regulação do ponto num ponto intermédio. Por exemplo, eu trabalhava com uma alfa e essa mesma alfa costurava, por exemplo, bem tensada e tudo mais, só no número 2. Portanto, se eu largasse muito o tamanho do ponto, a máquina já descontrolava a tensão do fio e já não havia forma depois de a fazer costurar de forma correta nas outras larguras de ponto. Portanto, era um pormenor da máquina e havia realmente que ir de encontro àquilo que a máquina permitia. Ok, vamos então à nossa máquina mecânica. Eu estava a fazer a colocação do fio. Vejam o pormenor do copinho, portanto eu utilizo o copo para colocar os cones grandes porque esta máquina realmente, como a outra, fazem demasiada força e depois bloqueiam o fio e não costuram bem com o cone em cima, portanto, porque nós temos aqui de facto os topos para colocar o nosso cone, mas não é prático e a máquina faz muito esforço, portanto aquilo que eu faço é colocar o copinho à parte. Estou então a enfiar a linha nos guias de linha. Todas as máquinas trazem guias de linha, mais ou menos explícitos, mas todas elas trazem. E eu estou a enfiar então aqui a minha linha para fazer o exemplo. Esta é então uma máquina mecânica, perdão, ia dizer eletrónica, mas não, esta é uma máquina mecânica.
Esta máquina tem aqui o ganchinho à semelhança da outra, portanto faz a segurança da linha e temos a linha então já aqui na nossa agulha. Portanto, para costurar numa máquina destas, temos que fazer a seleção do ponto. Vejam que neste tipo de máquina nós temos a seleção do ponto aqui, portanto por letrinhas, e aqui por numeração temos já a largura do ponto. A própria máquina vai indicando graficamente aquilo que vocês precisam saber, como por exemplo que aqui estão os indicadores de caseamento. Portanto, aqui nestes botões ela já nos vai indicar que lado é que vamos fazer, por exemplo, o caseamento, que depois mais tarde eu vou fazer um vídeo para vocês conseguirem interpretar o caseador manual deste tipo de máquinas. E agora, aquilo que eu vou fazer chama-se o pôr a máquina a ponto ou preparar a máquina para cozer. Portanto, nós temos aqui a nossa máquina já com o ponto reto selecionado, que é aquele primeiro que nós fazemos sempre o teste e é aquele que eu recomendo. Temos a largura do ponto selecionada para 3, temos aqui o botãozinho de retrocesso em funcionamento e temos a nossa tensão no 3,5. Portanto, o botãozinho de tensão é este botãozinho aqui. Portanto, o nosso botãozinho de tensão está aqui. Agora aquilo que nós vamos fazer é fazer a prova. Portanto, eu coloco aqui. Atenção que aqui no volante devemos descer a agulha antes de começar a costurar. A nossa máquina já se está a queixar. Tinha duas linhas dentro. A máquina tem sempre razão. Ok, a nossa máquina está a costurar na perfeição. Como é que nós sabemos se a máquina está a costurar na perfeição? Portanto, o ponto que nós temos em baixo tem que estar tão bonito como o ponto que nós temos em cima. No nosso caso, está bem regulada, portanto a máquina está a funcionar. Por exemplo, agora vamos imaginar que no caso das nossas canilhas verticais temos então mal regulada a tensão do nosso fio. Estas canilhas verticais retiram-se todas da mesma forma. Abrimos esta palanca, eu vou aproximar. Abrimos então esta palanca, fazemos a extração. E como é que nós sabemos se a nossa canilha está efetivamente bem programada? Portanto, eu agarro assim e a minha canilha não solta o fio. Portanto, automaticamente ela está bem regulada. Se por acaso eu puxar e ela sair fácil demais, significa que está muito frouxo, que está muito leve a tensão da nossa canilha. Se por acaso eu puxar e ela tiver dificuldade em sair, significa que a minha canilha está demasiado apertada. Portanto, tiramos a nossa canilha e fazemos o teste. Se fica assim, obviamente está bem regulado. Portanto, se não estiver bem regulado, temos então aqui um botãozinho. Temos então aqui um botãozinho e este botão permite-nos então regular para apertar ou para soltar. Como é que eu sei se está bem ou se está mal? Portanto, vou fazendo o teste à medida que vou apertando ou desapertando o parafuso. Antes de vir apertar ou desaparafusar, certificar-se que se fez a troca da agulha, certificar-se que já se experimentou a largura do ponto, certificar de que temos uma linha de qualidade. Porquê é que eu insisto na linha de qualidade? Porque uma linha de má qualidade vai trazer mais problemas, vai atascar, vai provocar mais entupimento do fio, portanto vai dificultar aqui o trabalho. Não há necessidade, às vezes os cones de fio parecem muito atrativos, são bonitos e as cores são muito apelativas e o preço muitas das vezes também, mas depois complica-nos muito a hora, na hora de cozer complica-nos muito a vida, portanto mais vale comprar linha boa e ter uma boa costura à primeira do que passar uma tarde inteira a tentar solucionar problemas e depois mexer onde efetivamente não há necessidade. Neste tipo de máquinas, o enfiador do fio de baixo não é automático, portanto aquilo que temos que fazer é segurar o fio e puxar a nossa linha inferior.
ela já está aqui. Portanto, temos as duas linhas fora e esta máquina está com a tensão bem regulada. Portanto, resuminho do nosso conceito de hoje das tensões da máquina e do pôr a máquina pronta a cozer. Portanto, precisamos saber se a nossa máquina está bem regulada. Para isso devemos enfiar o fio corretamente, fazer a seleção do ponto reto, adequar a nossa agulha aos materiais que vamos costurar, fazer a correta inserção da nossa canilha inferior, isto é, que a nossa canilha esteja perfeitamente colocada. Eu, por exemplo, vou tirar agora a minha canilha e vocês vão ver que a minha canilha está completamente cheia e foi cheia da forma correta, portanto está de forma uniforme e a tensão do fio em toda ela é uniforme. Se isto não acontecer, se estiver mais fio em cima, mais fio em baixo, ela não está bem cheia. E ao não estar bem cheia pode saltar o ponto, pode fazer aqui os nós depois ao fazer a costura. Portanto, o que é que convém fazer? Portanto, manter a canilha bem cheia, fazer então todos os cuidados possíveis que eu já referi aqui antes para ter então uma boa costura. À parte depois de verificar então aqui a nossa linha. E não se esqueçam que neste tipo de máquinas, primeiro convém enfiar a agulha antes de começar a costura, de forma manual, evidentemente, mas também quando iniciam a costura convém segurar as duas linhas, porque a máquina faz força e pode, evidentemente, soltar o fio no início da costura. Não se esqueçam também de dar o retrocesso no início e no final da costura e tudo aquilo que eu frisei agora são os principais conselhos para ter então a máquina pronta a cozer. Não se esqueçam que, à parte de todos os cuidados que eu dei, a escolha de uma linha de qualidade é muito importante. Se a máquina não estiver a costurar bem e já experimentaram todas as opções possíveis, pode ser então hora de a levar ao mecânico.